Olá, gente, vamos aqui iniciar mais um vídeo sobre o assunto Windows XP. Então, mais uma vez, nós temos aqui algumas questões das organizadoras mais conhecidas na área de concursos públicos. Agora aqui uma questão que foi cobrada no concurso do IBGE de 2008 pela Consulplan. Então, essa questão veio assim: existem vários sites de busca na internet, como Google, Yahoo, entre outros, e o Windows XP também possui uma ferramenta de pesquisa na internet. Como fazer para acessá-la? Essa foi a pergunta. Então, se nós quisermos utilizar uma ferramenta que permita-nos realizar uma pesquisa diretamente na internet, nós vamos aqui clicar no menu Iniciar, em seguida na opção Pesquisar. Quando for aberta essa janelinha Pesquisar, nós temos opções para realizar pesquisas locais, nos discos locais ou em outros computadores, em outros locais, numa rede local, numa intranet, ou ainda, está aqui o itemzinho, pesquisar na internet. Então vai ser utilizado um mecanismo de busca do Windows que vai lhe auxiliar, vai lhe ajudar a realizar uma pesquisa diretamente na internet. Então o processo é esse: abrir o menu Iniciar, clicar na opção Pesquisar e na janela que será mostrada, usar o item Pesquisar na internet. A letra A diz clicar em Iniciar Programas Ferramentas, está errado. Iniciar Programas Acessórios, está errado. A letra C, Iniciar Programas Acessórios também. A letra D, Iniciar e selecionar Pesquisar na internet. Não existe essa opção diretamente no menu Iniciar. Então a letra E, clicar em Iniciar, em seguida clicar na opção Pesquisar e em seguida, já que será aberta a janela Pesquisar, selecionar aquele item que nós vimos, Pesquisar na internet. Letra E, a opção correta dessa questão. Uma outra questão aqui, de um concurso desse ano, realizado pelo CESP, AGU, questão 38. Ao se clicar a tecla Print Screen, teclazinha que a gente fez comentários aqui no vídeo anterior, inclusive, do teclado do computador, uma réplica da imagem da tela do monitor será copiada para a área de trabalho e poderá ser inserida em um texto que esteja sendo editado com o Writer do BR Office. Então, essa questão aqui é uma questão perigosa, que se o candidato não prestar atenção, pode realmente perder essa questão no concurso. Porque aqui, quando pressionamos a tecla Print Screen, toda uma réplica, uma cópia da imagem que se encontra na tela do monitor é copiada para a área de transferência, como nós comentamos, e não para a área de trabalho. Então, seria copiada para a área de transferência e não a área de trabalho, podendo depois ser inserida em um texto que estivesse sendo editado no editor do BR Office, como o Writer, ou então no editor da Microsoft, como do Microsoft Office, como o Word. Então, a única falhazinha aqui é que não é a área de trabalho, e sim a área de transferência. Portanto, a questão está errada. Em seguida, nós vamos ter aqui uma questão, três questões de um concurso realizado pelo CESP para o TST. Nós temos a imagem aqui, que aparece aqui meio que distorcida, de uma pasta que está sendo explorada, chamada Arquivos Recentes, tá? E que contém dois arquivos, um chamado Lista de Processos e o outro Orçamento Preliminar. A figura ao lado mostra uma janela do Windows XP com informações acerca de dois arquivos Word armazenados em um computador. Com relação a essa janela e ao Windows XP, julgue os itens que se seguem. Questão 37. Ao se clicar no ícone Orçamento Preliminar, é o ícone que se encontra aqui na parte inferior, segundo, e em seguida se clicar, aqui nós temos uma ferramenta da barra chamada Acima. O arquivo associado a esse ícone será movido da pasta Arquivos Recentes para a pasta Raiz da unidade C, pasta principal da unidade C. Então, a função dessa ferramenta não é mover itens de um local para o outro. Vamos ver aqui qual é a função dessa ferramenta. Nós temos aqui a pasta Meus Documentos. Essa pasta Meus Documentos, ela
tem o seu ícone gravado no desktop, na área de trabalho do Windows. Se eu selecionar qualquer um desses itens que estejam na pasta Meus Documentos e clicar nesta ferramenta denominada Acima, esse item ele não será movido para uma outra pasta. Apenas o Windows vai redirecionar o usuário para uma outra pasta. Então, se eu estou aqui explorando a pasta Meus Documentos no momento, não interessa o item que estiver selecionado do conteúdo dessa pasta. Quando eu clicar em Acima, o que vai acontecer? A pasta Meus Documentos é uma pasta que se encontra com seu ícone no desktop, área de trabalho. Quando eu clicar em Acima, será exibido exatamente o conteúdo dessa pasta. Então, o Windows redireciona o usuário, né, para essa pasta, que é a pasta a qual pertence Meus Documentos. Um outro exemplo aqui. Vamos clicar aqui em Meu Computador, disco local C dois pontos e arquivos de programas. Então, nós temos agora aqui, dentro da barra de endereço, C dois pontos barra arquivos de programas. Então, significa que estamos explorando a pasta arquivos de programas, tá? Que se encontra no que chamamos de raiz da unidade C. C dois pontos barra quer dizer diretório ou pasta principal raiz da unidade C. E dentro dessa pasta raiz, nós temos a pasta arquivos de programas. Se eu selecionar qualquer componente aqui dessa pasta e clicar na ferramenta Acima, aquele componente selecionado não será movido para a raiz da unidade C. Como nós comentamos aqui, apenas o Windows redireciona, né, coloca o usuário na pasta a qual pertence aquele item que está sendo visualizado no momento. O item que está sendo aqui visualizado, repito, é a pasta arquivos de programas, que está na raiz da unidade C. Independente do item que eu selecione dentro desse painel aqui de conteúdo, quando eu clicar em Acima, apenas o Windows redireciona para C dois pontos barra. Já a questão lá está dizendo que o item selecionado será movido para C dois pontos barra. Então, aquele item lá selecionado na pasta arquivo de programas não veio para essa pasta aqui, não foi movido para essa pasta raiz da unidade C. Se eu, por exemplo, selecionar qualquer subpasta, como essa daqui, Brother, que se encontra dentro da pasta arquivos de programas, então, se eu selecionar qualquer um dos itens aqui da pasta Brother, quando eu clicar na ferramenta Acima, o que vai acontecer? Pela barra de endereço, nós percebemos aqui que a pasta Brother se encontra dentro da pasta arquivos de programas, que por sua vez é uma subpasta da raiz da unidade C. Então, independente do item que eu selecione, quando eu clicar na ferramenta Acima, apenas o Windows vai realizar uma mudança de pasta. Nós estamos aqui explorando a pasta Brother, será explorada a pasta Arquivos de Programas. Então, se a pasta Brother está dentro dessa pasta, Arquivos de Programas, ela será exibida aqui na tela, Arquivos de Programas. A pasta Arquivos de Programas se encontra na raiz da unidade C. Quando eu clicar em Acima, será exibida a raiz da unidade C. A unidade C dois pontos, que é uma unidade de disco, né? Ela se encontra dentro daquela janela de unidades que a gente viu em um vídeo anterior, chamada Meu Computador. Então, quando nós estamos exibindo a raiz de uma unidade de disco, clicando em Acima, o que nós vamos ter aqui é Meu Computador. E assim como já tínhamos visto agora, Meus Documentos se encontra com seu ícone na área de trabalho, Meu Computador também. Então, quando clicarmos aqui em Acima, será exibida a área de trabalho ou desktop, essa pastazinha. E aí é a única situação em que essa ferramenta Acima está aqui desabilitada, vai ficar assim, desabilitada. Então, essa é a funcionalidade, essa é a função da ferramenta Acima. Realizar uma mudança de pasta, fazer com que o usuário volte para uma pasta a qual pertence aquela que está sendo exibida no momento. Então, questão 37, errada. 38. Para se verificar se os dois arquivos Word referidos apresentam alguma infecção por vírus de computador, é suficiente realizar a seguinte sequência de ações. Clicar no ícone Lista de Processos, com o botão direito do mouse, clicar no ícone Orçamento Preliminar e, em seguida, clicar na ferramenta Pesquisar. Essa ferramentazinha Pesquisar nós já vimos também, comentamos em um vídeo anterior.
A função dessa ferramenta é exibir do lado esquerdo da janela do Windows Explorer o painel pesquisar com as opções de pesquisa do Windows. Eu tenho aqui o painel de pastas sendo exibida nesse momento, interface do Windows Explorer. Se eu clicar nesse botão pesquisar, eu vou simplesmente exibir aqui o painel pesquisar. Então eu posso selecionar qualquer tipo de arquivo aqui, clicar nessa ferramenta e simplesmente será exibido aqui o painel pesquisar. Então não tem nenhuma opção aqui que realize uma busca ou uma procura por vírus de computador num arquivo selecionado. É mais uma questão falsa, errada, a questão aqui de número 38. 39. Uma forma de abrir o arquivo Word associado ao ícone lista de processos é aplicar um clique duplo sobre o referido ícone. Outra forma é aplicar com o botão direito do mouse um clique sobre esse mesmo ícone e na lista de opções que surgem em decorrência dessa ação, clicar na opção abrir. Também, gente, em um vídeo anterior, nós comentamos que existem diversas maneiras de se executar uma mesma tarefa no sistema operacional Windows. Para abrir um arquivo, existem diversas maneiras. Para excluir um arquivo, existem diversas maneiras. Para renomear um arquivo, também algumas maneiras. Então, para se abrir um arquivo, nós já havíamos comentado, nós podemos aplicar um clique duplo, podemos aplicar um clique simples e depois teclar Enter, ou, se tivermos na janela de uma pasta, clicar no menu Arquivo, a opção Abrir, ou ainda com o botão direito do mouse, aplicar um clique e depois abrir. E vejam que essa questão é uma questão que afirma que tem duas maneiras aí de se abrir um arquivo. De repente, uma está correta e a outra está errada, então a questão não tem esse negócio de meio certo, está errada, né? Agora, se as duas opções, se as duas alternativas de abertura aqui de arquivo estiverem corretas, a questão como um todo está certa. Então, a primeira maneira aqui, aplicar um clique duplo sobre o referido ícone, para abrir o arquivo do Word. Correto. A segunda opção, segunda alternativa de abertura, aplicar um clique com o botão direito do mouse sobre esse mesmo ícone e na lista de opções que surge, clicar na opção abrir. Outra alternativa também de se abrir corretamente um arquivo. Então, a questão 39 é verdadeira. As duas maneiras aí de se abrir um arquivo são corretas, ok? Então aqui 37 e 38 erradas, 39 correta. Agora nós temos aqui uma questão de Windows XP, concurso desse ano da Caixa Econômica Federal, realizado pelo CESP. Questão 52. Com relação ao sistema operacional Windows, assinale a opção correta. A letra A diz: a desinstalação de um aplicativo no Windows deve ser feita a partir de opção equivalente do painel de controle, de modo a garantir a correta remoção dos arquivos relacionados ao aplicativo, sem prejuízo ao sistema operacional. Olha, nós já vimos em questões de concursos anteriores a pergunta: qual a forma, qual a maneira de se excluir um determinado programa instalado em um computador utilizando o Windows XP? Qual a forma mais segura, qual a forma mais adequada? Então, se nós iniciarmos aqui o painel de controle, nós vamos ter uma opção chamada adicionar ou remover programas. Ao abrir essa opção, já será exibida uma lista de programas que estão instalados no nosso disco rígido, no nosso computador. Cada itemzinho desse que se clica, automaticamente nós vamos ter um botão remover aqui no canto. Então, no caso, é a forma realmente mais segura de você eliminar algum aplicativo que for instalado em seu computador, tá? Sem prejuízo ao sistema operacional, porque é uma exclusão que é feita, gerenciada pelo próprio sistema operacional. Então, é uma maneira segura, correta e a mais adequada de se eliminar aplicativos. E não como já caiu em outros concursos, você ficar procurando pastas e arquivos e sair excluindo, tá? Achando que dessa forma você vai estar excluindo completamente o programa e ainda sem prejuízos ao sistema do seu computador. Essa seria a forma mais correta e por isso, por meio do painel de controle, por isso o item correto da questão é a letra A. Então ela deve ser feita através de uma opção do painel de controle, que é a opção adicionar ou remover programas. Mas como a gente tem feito aqui, vamos analisando aqui os outros itens, ver o que tem de errado aqui. O acionamento simultâneo das teclas Ctrl Alt Del, Ctrl Alt Delete,
constitui ferramenta poderosa de acesso direto aos diretórios de programas instalados na máquina em uso. Então, não tem nada a ver com isso. Ctrl Alt Delete, como a gente já comentou em outro vídeo também, serve para abrir o gerenciador de tarefas, assim como Ctrl Shift ESC. Então, Ctrl Alt Delete, Ctrl Alt Delete, serve aqui para iniciar o gerenciador de tarefas do Windows, certo? Assunto que já comentamos em um vídeo anterior. Letra C. O Windows oferece acesso facilitado a usuários de um computador, pois bastam o nome do usuário e a senha da máquina para se ter acesso a contas dos demais usuários possivelmente cadastrados nessa máquina. O que não é verdade. Cada usuário possui o seu nome, sua descrição e a sua senha. Então, se um usuário utiliza uma senha, um nome de usuário e uma senha sua, não poderá ter acesso aos arquivos, aos conteúdos, configurações dos outros usuários, a menos que seja usuário administrador e ainda assim tenha permissão de um outro usuário para que se possa acessar esse conteúdo, essas configurações do outro usuário. Portanto, um item incorreto também, errado. D. O Windows oferece um conjunto de acessórios disponíveis por meio da instalação do pacote Office, entre eles a calculadora, o bloco de notas, o WordPad e o Paint. Esses itens aqui fazem parte de um grupo de acessórios do Windows, né? Tanto a calculadora, como o bloco de notas, como o WordPad, como o Paint, fazem parte já do pacote de instalação do Windows, tá? E ficam dentro de um grupo chamado acessórios. Agora, um pacote denominado Office, que é instalado à parte, né, após o Windows, ele contém um editor de texto, de planilhas, de slides, então Word, Excel, PowerPoint, Access para banco de dados, Outlook para e-mail. Então, esses programas é que são instalados no pacote Office, e não esses aqui que são aplicativos acessórios do Windows. E a letra E, o comando fazer um logoff, disponível a partir do botão iniciar do Windows, oferece a opção de encerrar o Windows, dar saída do usuário correntemente em uso na máquina e em seguida desligar o computador. No vídeo anterior, nós comentamos aqui essa opção fazer logoff do menu iniciar do Windows XP, e vimos que essa opção, ela realmente inicia um processo de encerrar a sessão do usuário correntemente em uso na máquina, finalizando todos os seus processos, mas em seguida não desliga o computador. Ele mantém o computador ligado e apresenta a lista dos outros usuários daquele computador, e assim então é possível que outro usuário inicie uma sessão no sistema. Então, o que tem de errado aqui nessa letra é que em seguida a máquina não será desligada quando a opção fazer o logoff for executada. Então, vai dar a opção tanto de fazer uma troca de usuário, como de realmente fazer o logoff, que é encerrar a sessão daquele usuário correntemente em uso no sistema, para que em seguida outra pessoa, outro usuário daquela máquina, possa inicializar uma sessão no sistema. Então, aqui a gente dá uma explicação por que cada item do B até o E contém erros, está errado. Letra A opção correta. Ok, gente? Então, mais algumas questões sobre o sistema operacional Windows, e em breve nós voltamos com mais questões sobre o Windows, sobre o Linux, sobre o Word, sobre Excel, sobre BROffice e diversos outros conteúdos que nós temos aí sendo constantemente cobrados em concurso. Então, nós temos ainda muita coisa à frente para que a gente possa aqui trazer, para darmos explicações e fazer os comentários como a gente vem fazendo. Desde o primeiro vídeo a gente vem comentando que a melhor forma da gente trabalhar fazendo a explicação, expondo aqui, é trabalhar com questões de concurso. Ver como é que a coisa realmente é cobrada, ver como é que a organizadora costuma cobrar, o que eles costumam cobrar, e dentro do que eles vão colocando aqui, a gente vai fazendo uma explicação, vai explicando por que o item está errado, né, e fazendo aqui algumas mudanças, fazendo com que ele fique certo, como se um outro concurso aí que venha a ser cobrado, como seria aquele item que ele poderia ser cobrado para ficar correto. Então é isso. A gente volta em breve com mais vídeos. Obrigado.